Fala, galera do podcast Real Missão, seja muito bem-vindo a mais um podcast iniciando, a mais uma entrevista aqui com nossos irmãos. Se você chegou até aqui, você está aqui com a gente, já deixa aquele like aí, se inscreve no canal, que isso ajuda bastante, né, a alcançarmos mais vida, alcançar mais pessoas e o evangelho ser propagado a mais longe, né, a mais pessoas. Hoje eu estou aqui com o nosso irmão Adolfo e o nosso irmão Alexandre, que são irmãos, né, vão estar contando um testemunho lindo do que Deus fez na vida deles. Eu conheci a vida deles através da irmã, eu esqueci o nome dela, a irmã Graça, né? A irmã Graça, a Cristolândia, que contou o testemunho deles aqui para mim, eu me interessei e trouxe para cá para a gente tá compartilhando, né? Você que quiser ouvir também um pouquinho a história da Cristolândia, tem no nosso canal, nos vídeos anteriores aí, a entrevista dela com seu esposo, falando sobre a Cristolândia de Campo Grande. Agora eu vou dar um tempinho para vocês se apresentarem, falar um pouquinho de vocês e fica à vontade aí. Beleza. Bom, Thiago, primeiro, meu nome é Adolfo, tenho 54 anos, nascido e criado aqui no bairro da Tijuca. Uma família tradicional aqui da área, criado dentro de um clube social chamado Tijuca Tênis Clube também. Orbitei nesse universo, minha criação foi dentro desse universo de relacionamentos, tá entendendo? Meu irmão, se apresenta aí. Meu nome é Alexandre Carneiro Araújo, prazer, Thiago, tudo bem? Pai do Senhor. Tenho 47 anos, sou irmão mais novo, sou dos 3 irmãos, assim, eu sou o mais novo, tem mais um irmão mais velho, o Aldo, e a gente teve essa experiência boa de passar pela Cristolândia, transformando vidas, e muito bom passar pelo pastor do Zinaldo, passar por todo aquele processo. Muito gratificante. Então, meu nome é Alexandre, repetindo, eu tenho 47 anos, sou o irmão irmão caçula da família de 3 irmãos, do primeiro casamento do meu pai, e tem mais uma irmã que tem o segundo casamento. E, como meu irmão falou, a gente foi nascido e criado aqui na Tijuca, e tive uma ótima experiência de passar pela Cristolândia. Ah, sim, interessante. Eles falaram pra gente, né, um pouquinho da história de vocês, então contem testemunho aí, quem quiser contar, iniciar aí, fica à vontade, como é que foi. Eu sempre programo tipo, mandar umas perguntas, né, pra gente ter o norte, mas pode ficar à vontade aí para vocês falarem o testemunho de vocês. Tiago, para dar uma introdução rápida, né? Como toda família, né, meu amigo? Não existe família perfeita. Todas as famílias têm os seus problemas, os seus percalços, suas condições. Então, meu amigo, a gente não é diferente de ninguém. A gente teve uma criação, eu falo assim, privilegiada, porque a gente frequentou clube, frequentamos escola, estudou em escola pública, mas tivemos a oportunidade de estudar, de andar com pessoas que eram de um nível, orbitamos em alguns universos, um nível educacional bom, privilegiado, e a gente sempre caminhou nesse sentido. A infância, adolescência saudável. O que aconteceu, meu amigo, é o que acontece em várias histórias. Envolvimento com drogas, com coisas erradas. Aí, meu irmão, já era. Eu, falando bem, vou ser bem direto, eu usei droga 37 anos da minha vida. Comecei bebendo, bem jovem mesmo, com 12 anos, 12, 13 anos, negócio de festinha americana, que eu sou de uma outra geração, sou da década de 70, 80. Então, a gente fazia festinha americana e já tinha um pessoal que já levava uma bebida destilada para a gente misturar na Coca-Cola. Aí, enfim, todas essas coisas. Aí, cara, o negócio só foi crescendo. Até um certo ponto que a gente... Cara, como é que eu te falo isso, Thiago? Aí a vida, meu irmão, cara, é muito complicado. No meu caso, eu tive uma experiência com Jesus, jovem ainda,
é até interessante. Depois eu vou deixar o meu irmão compartilhar um pouco também. No meu caso, foi um pai de um amigo nosso, lá do Tijuca. Tem um torneio do Tijuca tradicional, que é um torneio de futebol, dente de leite. E é um torneio que reúne as famílias, as crianças. E ali você é uma ferramenta de integração social muito forte. Eu falo que é uma das ferramentas de integração social mais fortes que eu conheço de um grupo de pessoas. Porque reúne famílias, as crianças, as pessoas começam a se relacionar. E eu tenho amizades hoje que eu conheço desde que eu tenho 5, 6 anos de idade. Eu estou com 54. Inclusive, eu estou na casa de um amigo, que é o Aurélio, que o pastor Luiz Hinaldo conhece, pessoa muito importante nas nossas vidas. Ele está aqui com a gente. Esse aqui é o Aurélio. Aí, o Thiago. Opa, Aurélio. Tudo bom? Esse é o Aurélio, uma pessoa que nos ajudou muito na caminhada. As estrelas. Ajudou muito. É um amigo que eu conheço há mais de 45 anos, de caminhada junto e tudo. Acompanhou todo esse meu processo de recuperação. Mas, enfim, voltando ao assunto da minha primeira experiência com Jesus, esse pai do meu amigo, ele levava a gente para o Maracanã. O nome dele é seu Lucas. Então, ele já era cristão. E ele, nesse dia, eu lembro bem, ele falou o seguinte: eu vou levar vocês para conhecer a pessoa mais poderosa que existe. Vou levar vocês para conhecer o dono de tudo. Dono do ouro, dono da prata. Vocês vão ter uma experiência hoje que eu vou levar vocês para conhecer. Eu, na minha infância, eu tinha uns 13, 14 anos. Eu pensei que ele ia apresentar uma pessoa para a gente. Ficou assim, pô, vamos conhecer um cara. A gente animado, adolescente, pô, vamos conhecer o cara, o chefe. Chegou lá, me levou numa congregação. E eu, naquele momento, o pastor falando, eu conheci Jesus. E frequentei a igreja durante um tempo. Tive um entendimento do que, apesar de jovem, de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tive esse entendimento e a semente foi plantada. Só que eu caí na vida com 16, 17, 18 anos, oscilei aí depois, cara. Foi batalha, foi luta, mas Jesus sempre ali. A semente estava plantada, o meu direcionamento espiritual já estava consolidado. Eu não tive nenhuma outra, com todo respeito aos outros segmentos, eu não tive mais frequência, nenhuma outra experiência com outra frequência de outras situações, não fui, só Jesus. Apesar de estar naquele processo todo, eu estava sempre em conexão com Deus, com Jesus Cristo, apesar de tudo. Essa é só uma introdução da minha experiência inicial com Jesus Cristo. Foi na adolescência. Aí o meu irmão pode compartilhar um pouco dele também. Eu não tinha, Thiago. Eu não tinha, desde a adolescência assim. Eu sou temporão, eu sou 8 anos mais novo que ele, e 9, mas o nosso irmão mais velho. Então, eu vim de uma outra geração, né? E vim conhecer Jesus só na Cristolândia. Por intermédio do meu irmão, eu sempre sabia que ele lia a Bíblia, acompanhava, ia na igreja. Eu nunca tinha lido, não tinha conhecimento, nem sabia ler a Bíblia, não sabia ler versículo, não sabia ler capítulo, não sabia nada. Aprendi a ler lá. E fui descobrindo quem a história, como foi do Cristianismo, Jesus, que me tocou muito lá. Aí eu acabei me batizando na Cristolândia, comecei a usar com 13 anos, comecei pela bebida também, como uma forma de aceitação em grupo de amigos. Infelizmente, hoje em dia, naquela época, na década de 90, você tinha muito acesso a bebida, a cigarro. Aí depois você fala maconha, um pulo, dá uma copa de drogas, é outro pulo também. A coisa só vai piorando. Se você não tem um apoio, não tem nada que te pare assim, você vai cada vez se afundando mais.
até que com 43, né? 43 anos depois, com 40, 46, quer dizer, foi que eu entendi que eu precisava de ajuda e procurei o meu irmão, que já tinha passado pelo processo, tinha entendido, já tinha um conhecimento maior, pedi para conhecer o projeto. Aí foi lá que eu conheci Jesus, realmente conheci a palavra, entendi o que queria dizer. É muito bom. Para as pessoas que precisam, assim, que vê que não tem saída, tem saída. A pessoa tem que querer. Que tem saída, tem. Eles dão todo o alicerce para você. Não é uma clínica de reabilitação lá na Costolândia, não é nada disso. É um local que você pode se libertar daquela corrente que o inimigo te deixa por intermédio do conhecimento da palavra de Jesus Cristo. E tem como se salvar. Você tem que querer. Só querendo dá certo. E devo muito à dona Nazaré, que está na primeira fase, ao pastor Zinaldo, ao Davi Tobias, ao Vinícius Lima, Vinícius Santana, a equipe muito boa. Dão toda certo. Os missionários, né? A Junta de Missões Nacionais da Igreja Batista, ou os missionários, seja de qual congregação for, seja qual o segmento congregacional que faz parte, a grande missão é ir e pregar o evangelho para toda criatura, para todo mundo. Então, é um ato de amor que a pessoa ela se desprende e é um ato de verdadeiro amor de Jesus. Quando eu falo dos missionários, das missionárias, eu fico emocionado, porque são pessoas que estão ali de maneira voluntária, são pessoas que estão ali dedicando seu tempo, dando a sua vida para ajudar pessoas. Então, Tiago, eu fico emocionado quando eu falo deles, porque são jovens também. No meu caso, eu entrei na Cristolândia quando eu tinha 51 anos. Só que a gente é orgulhoso, a gente é soberbo, ser humano. Eu não queria dar meu braço a torcer, admitir que eu tinha perdido para as drogas, o álcool principalmente, que o meu último estágio, eu falo, foi o alcoolismo severo, entendeu? Bebia álcool puro, álcool em gel, eu fui parar na rua, virei um morador de rua. Meus amigos ficaram muito tristes com a minha situação, mas ninguém podia fazer nada por mim, ninguém. Eu tive todo o apoio deles, sabe, de me apoiando dentro de um limite, a mim e o meu irmão também, dentro de um limite de que eles podiam fazer, porque na realidade a decisão é nossa. A gente não tem, a pessoa ela tem um limite de ação. Ela não pode entrar em você só o Espírito Santo de Deus. A pessoa levando para um lado, para um segmento espiritual. É Deus que faz a obra. Na hora certa, você entendendo que você tem que se quebrantar. Você tem que realmente se render ao amor de Deus pela tua vida. Eu acho que tem umas perguntas a fazer aí, né, Tiago? A gente está falando aqui, se deixar... Não, fica à vontade, que é isso. A gente vai pô, que é um livro, essa vida. Imagino. Algo interessante que vocês falaram, né? Ambos falaram, foi que teve um início, né, para isso. Começou ali com uma bebida e tal, e muitas pessoas às vezes não se atentam, né, que o início da droga, das coisas maiores, não necessariamente você já vai começar usando a droga, né? Usando a maconha ou qualquer outra droga. Às vezes começa com a bebida e tal, aí o diabo vem ali devagarzinho, soprando e soltando, quando você vai ver, você já está lá no meio da droga, de coisas maiores, sendo que lá atrás você poderia ter evitado as coisas menores e não conseguiu. Então, assim, o que vocês falariam para uma pessoa que está nesse início, assim, que ainda está nesse início? Porque não adianta, a bebida ela vai cada vez mais você beber e ficar aí
doidão pelo mundo. O que vocês falariam para uma pessoa que está nesse estágio ainda? De álcool? E que possivelmente pode um dia se tornar uma droga, alguma coisa do tipo, né? Porque assim, a gente vive numa sociedade que a bebida ela está inserida em um comportamento social, de uma festa, de um evento, de várias situações de convívio social. E a bebida alcoólica ela está inserida nisso. O que eu digo por experiência, que eu bebi foi muito, durante muitos anos da minha vida. Reconheça, primeira coisa, reconheça o seu problema. A primeira coisa assim, reconheça que a sua vida não funciona se você fizer uso de álcool. Quanto mais cedo você entender isso, você não produz, e você não consegue alcançar, atingir o teu potencial, nem que seja ele de mediano, num crescimento para tu ir subindo. Você não consegue fazer esse caminho. Para de beber, irmão. Procura ajuda. Eu não quero. Espiritual eu não quero. Então vai procurar um Alcoólicos Anônimos. Vai procurar um Narcóticos Anônimos. A primeira coisa é a pessoa ter a humildade de reconhecer que ela não tem administração sobre o álcool. É isso que eu falo, e foi o que eu falei para você. O nosso orgulho, a nossa soberba, não deixa a gente reconhecer que a gente não gosta de perder. Ainda mais nesse meio, a pessoa chega para mim, meus amigos falavam, você não pode beber, Adu. O Aurélio, que você conheceu, meu compadre, que é o irmão dele, meu irmão mais velho, pessoas mesmo que eram próximas e que realmente me amavam, falavam assim, você não pode beber. Mas eu falava, quem falou que eu não posso? Posso sim. E quem é você para falar que eu não posso beber? E aí é que eu bebia mesmo. Só que isso me levou para um processo de destruição. E eu só não morri pela misericórdia de Deus na minha vida, porque eu sei que Deus tinha um plano, Deus tem um plano na minha vida. A boa obra que ele começou, ele vai terminar. E eu não tenho dúvidas disso. Sabe? Eu não tenho dúvidas disso, eu não tenho. A boa obra que Deus começou na minha vida, ele vai terminar até o dia da glória que eu encontrar com ele. Aí vai ser lindo. Até o dia que eu for arrebatado, ou for encontrar com ele, aí sim. Fora isso, Tiago, como é que eu te falo? É isso, processo de humildade, cara. A gente não quer perder, a gente quer ser essa pessoa. Eu tenho uma... Cara, eu não posso deixar de falar de pessoas, eu não posso deixar de citar a congregação que eu frequento, que é a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, da apóstola Valnice Milhomes, uma senhora chamada Soraya Conrado de Menezes, uma mulher que orou por mim durante 15 anos da minha vida, ela foi minha vizinha. Eu morei 50 anos no mesmo local. Cara, 7 horas da manhã eu já estava na rua bebendo, igual um cara, eu já estava louco. Imagina um cara, eu já acordava bebendo. E essa mulher chegava, falava assim, vem aqui, meu filho. Ela tinha um brechózinho na rua. Ela falava, vem aqui, meu filho, vamos orar, toma um café aqui, fica aqui, deixa eu orar por você. Às vezes as pessoas chegavam nela, falavam assim, pô, tu deixa esse cara ficar aí. Vocês não sabem, ele é uma pedra preciosa de Jesus. Vocês é que não enxergam isso. Vocês não têm a visão do que Deus vai fazer a obra na vida desse rapaz. Ela sempre falou isso, foi uma mulher que não largou. Então, até um dia, em 2017, ela sempre me chamando para ir na roda de oração, vamos lá. Eu fui. E voltei a caminhar com Jesus. Isso é muito importante. Eu fiquei 2 anos e 2 meses limpo, caminhando.
Nesses 2 anos e 2 meses, a vida começou a andar. E a vida anda, não adianta. Mas Deus já sabia de tudo que ia acontecer comigo. Eu, na minha soberba, na minha arrogância, achei que eu podia negociar com o álcool. Eu achei que eu podia beber um copo de cerveja. Não, já estou 2 anos e meio limpo, eu posso beber. Cara, na minha vida, Deus, aprove a Deus que eu passasse esse deserto. Permissão de Deus. Que aí ele me levou no deserto. Porque nesse processo todo, quando eu voltei a beber, foi quase um ano e meio de destruição total da minha vida, de tudo. A gente saiu da onde a gente morava, a gente foi morar na rua, eu fui para um outro município, morar em Paraty, onde eu fiquei morando na rua lá também. Tá entendendo? Cara, nós tivemos a experiência de morar na rua, de ficar na rua mesmo. Frio, fome, sede, rejeição, tudo o que essas pessoas que moram na rua sofrem, a gente sofreu. Não é ser coitadinho, ninguém é coitadinho. Foi uma escolha que a gente fez de usar a droga, usar álcool. E muitos falavam assim, foi a permissão de Deus que te levou nisso. Tem que falar da minha família lá de Paraty, que eu estava num lugar chamado Vila Oratória, que também queriam me apoiar, queriam me ajudar. Minha família lá, meu tio, minhas tias, minha tia Tereza, meus primos, o pessoal da igreja lá da Assembleia de Deus, que às vezes eu estava sujo, fedendo, mas mesmo assim eles me acolhiam, me botavam dentro da igreja para eu assistir o culto, e me oravam, tudo, me apoiavam. Então foi todo esse processo, cara. Todo esse processo, Tiago, que eu passei lá em Paraty, fazendo um resumo rápido. Quando eu estava lá, numa noite de isso é uma experiência minha, depois eu vou deixar meu irmão falar um pouco, uma noite de muito frio, porque lá faz frio. Eu lembro que eu estava deitado, encolhido, e eu só pedia para Deus para eu poder ter uma cama e um travesseiro. Eu lembro, apesar de estar totalmente alucinado da minha cabeça, por causa do consumo de álcool incessante, eu bebia o dia inteiro, eu acordava bebendo, dormia bebendo, era álcool o dia inteiro, só álcool. Nesse dia, eu lembro que eu estava perto da rodoviária lá, um frio intenso, e eu orando. Senhor, me perdoa, eu queria um cobertor, eu queria um travesseiro, eu queria uma cama para deitar. E nesse dia apareceu uma pessoa que eu não lembro quem é, não sei quem é, bateu no meu ombro e falou assim: você quer ir para um lugar para você poder deitar a tua cabeça e dormir numa cama? Eu vou te levar para um lugar. E na hora eu aceitei, porque eu sei que aquilo ali foi um milagre de Deus, porque Deus me ouviu naquele momento e realmente era o que eu queria. E eu fui parar numa casa de acolhimento lá em Paraty. Ali começou ali o meu processo de recuperação começou. Eu não lembro a data exata. O que eu lembro, que eu posso te falar com certeza, é que era um lugar chamado Getsamane. A casa de acolhimento lá de Paraty se chama Getsamane. Eu tive um surto lá dentro de abstinência de álcool. Isso é normal para as pessoas que são usuárias contínuas de álcool. E eu saí da casa. Isso era de madrugada, tive um surto lá, vi coisa, fiquei alucinado. E abriram a porta e eu fui embora. Nesse, eu andei pela Rio Santos, eu não fui atropelado. Meus amigos falam que nessa noite eu dei trabalho para os anjos, porque eu não fui atropelado.
Eu lembro que eu passei um processo, não sei se foi de espancamento, eu só sei que eu fiquei todo machucado e acabei parando dentro de uma obra de uma casa em construção. De manhã, quando essas pessoas chegaram nessa obra, me viram lá todo arrebentado, ligaram para uma ambulância, a ambulância foi e me resgatou. Eu fiquei internado no hospital de Paraty durante 12 dias. Eu fiquei do dia 10 ao dia 22, se eu não me engano. Foram 12 dias, do dia 10 de fevereiro ao dia 22 de fevereiro. Internado no hospital. O Aurélio alugou um carro e foi lá em Paraty para me visitar, entendeu? Tomei 6 bolsas, foram 6 transfusões de sangue, eu estava mal, eu estava muito mal. E o Aurélio conversando comigo, falou, cara, tu tem que se internar, você tem que reconhecer que tu precisa se internar, e se você não se internar, a nossa amizade vai acabar. Teus amigos também estão mandando esse recado por mim. Ele foi o portador do grupo de amigos que eu tenho que mandaram esse recado. Se eu me internasse, eles iam me apoiar. Que é o grupo lá do Tijuca Tênis Clube, também da Pelada da Amizade, um grupo de pessoas que eu frequento há mais de 30 anos, que é um futebol que eu jogo lá. Esse pessoal do futebol da Pelada da Amizade me abraçou, capitaneado pelo Aurélio. A congregação que eu frequento, que é a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, me abraçou. E o pastor Luiz Rocha, que é um batista também, que frequenta a igreja, conhecia as missões nacionais e abriu essa porta na Cristolândia para mim. Demorou um pouco para eu entrar e eu fui internado. Eu entrei lá no dia 15 de junho de 2023. 15 de junho de 2023 começou o meu processo de recuperação, todo esse processo aí. Você passar esse período todo acolhido lá. Eu não tenho uma vírgula para falar de negatividade. Nada. Problemas tem, percalços tem. Nós somos seres humanos, nós somos falhos. A gente, liderança, acolhido, todo mundo, nós somos falhos. Mas o que eu tenho para falar da Cristolândia é que é um projeto que funciona, que ele é maravilhoso, ele tem pessoas dedicadas, pessoas que dedicam seu tempo, seu amor a ensinar a palavra, a ter paciência com as pessoas, a tratarem as pessoas. O plano terapêutico lá é todo baseado na palavra de Deus. Você não tem remédio, você não tem nada disso. E você tem a laboterapia, que é uma coisa normal para você fazer uma atividade, que aquilo vai te ajudar a você, além de ter uma atividade que ocupe o seu tempo, fora a palavra de Deus, que você tem um cronograma de estudos bíblicos a serem feitos, aplicado pelos missionários, está entendendo? Você tem um cronograma de estudos, caderno, lápis, você decorar versículos, trechos da Bíblia, ler os livros, Novo Testamento, Antigo Testamento. Eu lembro sempre que a gente sempre começa com João, o Evangelho de João, as cartas de João, e depois, nesse processo, a gente vai avançando para os outros evangelhos. Mateus, Marcos e João. O cachorrinho que tem aqui. Então, Tiago, toda essa experiência que a gente teve foi positiva, cara. É isso que eu tenho para falar da Cristolândia. Demais. Dos missionários. Desculpa aí se eu estou avançando muito. Nada, que isso. Deixa eu compartilhar um pouco também. Chegou a netinha do Aurélio. Queria que o Alexandre falasse aí um pouquinho também do processo deles, como é que foi.
Tiago, então, foi basicamente tudo que meu irmão falou, e a verdade é que a gente mora no Brasil, né, no Rio de Janeiro, a coisa que é muito permissiva. E porque você estava falando do álcool. O álcool é uma coisa que você tem acesso muito fácil. O adolescente tem acesso a álcool, a cigarro, as drogas em si. Na nossa época que a gente começou a usar, particularmente na minha, a gente não tinha tanta informação como tem hoje em dia. Entendeu? Então, hoje você sabe, hoje os adolescentes, as crianças sabem o que faz mal, o que faz bem, sabem o risco que é, e é uma luta diária. Você tem que estar todo dia, você tem que estar todo dia. Hoje é um dia diferente, até hoje é um dia diferente, agradecendo a Deus por você estar acordando, estar nascendo, você faz o seu devocional de manhã, você ora. Em 2024, 2025, quer dizer, eu estava morando na rua, e o meu irmão, por acaso, me encontrou. E ele estava saindo da Cristóvão, estava saindo de Madureira. Madureira. Ele estava saindo de Madureira para ter já a ressocialização dele, a ressocialização. Ele me encontrou e me perguntou, cara, você quer passar pelo processo? Aí eu cheguei para ele e falei, quero, porque eu estou precisando muito, porque eu já estava numa situação, porque o álcool ele destrói a sua mentalidade, a sua dignidade e o seu físico. Você fica totalmente destruído. Você fica acorrentado naquilo mesmo. Você dorme bêbado, acorda bêbado, você toma álcool e droga. Você vive nesse ciclo, é um ciclo vicioso. É uma coisa do qual você não consegue sair. Só sai para a pessoa admitir que é doente, que está com problema, é difícil. Porque você. É como ele falou, eu não posso. Não, que eu posso. Não pode. E aí pelo pastor Luiz Dadai, ele é da igreja de abolição, da primeira igreja batista de abolição. Ele chegou e falou, o seu irmão passou pelo processo, você quer tentar? Eu falei, quero. Fui para Madureira, e um dos discipulados que eu tive, não em Madureira, foi na primeira fase, é Alcântara, lá para a dona Nazaré, da Lúcia, o esposo dela, o seu Timóteo. Um dos discipulados que eu tive lá, até com a dona Maria Helena, que é da igreja de Iloã, da Batista de Iloã, ela foi a voluntária, faz o discipulado lá com os apelidos da primeira fase. Ela teve um pastor que foi com ela que falou assim: o processo dói, mas o propósito cura. Então você tem que ter o propósito de você entender que a porta é estreita. São dois caminhos. A porta do mundo é larga, a porta da cura é estreita. E saber que você tem que negar muita coisa. Você tem que negar a questão do dano, você não pode abrir brecha. Eu andei com as brechas. Se você abrir brecha, você cai, não adianta. E depois, para recuperar, você tem que fazer tudo de novo. Você tem que ter, subindo um degrau de cada vez. E a tal história, você demora para construir um muro de defesa. Porque o amigo vai te chamar, a namoradinha vai te chamar, aquele amigo antigo vai te encontrar, você vai passar no bar. Você tem que evitar esses locais, você tem que evitar certas amizades. Você não precisa deixar de falar com a pessoa, mas você tem que entender que você não pode ficar naquela situação. Você não pode mais entrar em certos locais, você tem que tomar muito cuidado com os gatilhos. Entendeu? Ou seja, tudo isso você aprende lá. Você vai aprendendo na Cristolândia. Como irmão falou, da logoterapia, lá você pratica esporte, você joga futebol, você tem 4 alimentações por dia. Você tem todo um alicerce. E lá é a tua história, você não está preso lá, a porta é aberta. Ninguém te segura lá. Você pode sair a hora que você quiser. Você vai na secretaria, quer ir embora. Você assina um documento, estou me desligando, assumo total responsabilidade pelos meus atos, e você vai embora. Amém. A pessoa precisa de si, porque a salvação é individual. Uma pessoa quer, outra não quer. É bem simples a coisa. Eu digo, sinceramente, você lá não paga nada, você tem roupa, casa, comida e roupa lavada durante todo o processo. Você só tem que levar a sério e entender o seu problema. O meu irmão teve uma época que me perguntou, estava procurando comida em qualquer lugar, pedindo comida para vizinho. Era horrível, uma situação horrorosa. Para você ter ideia, Thiago, eu cheguei lá pesando 60 quilos e sem nenhum dente na boca. Eu estava totalmente desdentado. Passei pelo processo lá, eu fui abençoado. A restauração dos dentes. E hoje em dia eu estou com a vida saudável, pesando 85 quilos, trabalhando, reinserido na sociedade. Mas é difícil. A pessoa não pode abrir brecha. Tem que se manter firme, tem que ter muito cuidado, tem que ficar sempre em oração, pedindo a Deus, sempre tentando, de todas as formas, negar. Você tem que se negar, você tem que entregar a sua vida para Deus. Você sabe que a sua vida ali vai ter um ditado que as pessoas falam assim: Deus escreve certo por Deus torna. Não concordo. Deus escreve certo por Deus certo. Você que torna, Deus não. Ele sabe o que ele quer para você. Só que você tem a escolha, né? Você pode ir para o lado certo ou para o lado errado.
O inimigo fica só espreito, ele está ali para matar, roubar e destruir. Se você abrir brecha, ele vai entrar. E aqui onde a gente vive no Rio de Janeiro é muito complicado. Porque a cada esquina você sabe que tem alguma coisa atrativa para você. Você tem que tomar cuidado com os seus gatilhos. E lá o pastor Lucinaldo, conversando muito com a gente, a missionária Graça, os discipulados, conversavam muito. E lá em Campo Grande foi na segunda fase que eu realmente me converti e me batizar. Me batizou foi o pastor Paulo, o pastor da Igreja Batista Central de Campo Grande. Não foi o Tadeu, não. Foi o... Como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele? Outro pastor. Enfim, fui batizado na Igreja Central de Campo Grande e entendi o propósito que falou. Deus tem um propósito na nossa vida. Você tem que aceitar. Se aceitando, entendendo e lendo a Bíblia, os provérbios são sensacionais. Os ensinamentos do rei Salomão são incríveis. Você tem que entender. Tem que entender. Pô, meu irmão estava até falando, eu vim descobrir que o termo fundo do poço vem de Jeremias, né? Jeremias está no fundo do poço. Eu acho que a gente atingiu o fundo do poço. Mais para baixo ainda. A gente ficou numa lamaçal incrível. E hoje em dia a gente está se recuperando, mas é um processo que todo dia você tem que estar se recuperando. Porque se você abre brecha, realmente, você não pode dar brecha. De forma nenhuma. O negócio é... Pode falar. Não, pode falar. Fala você, a gente está aqui fuzilando você. Nada que isso. É interessante porque, como vocês falaram, né? É difícil, é um processo difícil. Então, quanto mais a gente puder evitar, né? E independente se você já teve algum vício, alguma coisa, a nossa vida a gente já é uma eterna renúncia, né? Todos os dias ali, caminhando com Jesus, renunciando a nossa carne, nossos desejos, que vai ser uma droga, que vai ser um vício em uma outra coisa, enfim. E a gente precisa caminhar com Jesus. Se a gente deslizar um pouquinho, a coisa desanda, né? Como vocês estavam bem falando aí, da trajetória que vocês passaram, né? E graças a Deus hoje vocês estão recuperados, estão firmes, estão ali na casa do Senhor e ajudando e servindo pessoas, né? Isso que é o mais interessante. Você vai falar? Não, a gente... É que a gente... cara, como é que eu te falo isso, Thiago? Você falou, a luta é constante. A gente está no mundo. E quando a gente fala assim, não é só você parar de usar droga. Você tem que virar uma chave que eles chamam da metanoia, né? Você tem que evoluir numa série de comportamentos humanos também, de domínio próprio. Lá em Gálatas, né? Os frutos do Espírito, né? Longanimidade, benignidade, domínio próprio, amor, resiliência. Está lá, eu estou aí nesse processo, mas a gente entende que o cara fala assim, não uso mais droga, mas ele continua com um comportamento ruim, comportamento negativo, de ira, de murmuração, de reclamação, de falta de educação. Então, a mudança tem que ser constante, que eu peço a Deus sempre. Senhor, transborda com o teu Espírito Santo, me dá o teu caráter, me fortalece, que eu consiga entender as coisas, que eu não reclame da vida. Eu sei que no mundo tem pessoas passando coisas muito piores do que eu. Eu durmo debaixo de um teto, eu durmo confortavelmente numa cama, eu tenho roupa para vestir, água para beber, comida para comer. Eu tenho pessoas que me apoiam, me ajudam até hoje. Aqui, para você ver, a gente ainda está num processo de reconstrução. O Aurélio e a Netinha deixam eu vir aqui lavar roupa. Eu lavo minha roupa aqui, porque onde a gente mora ainda é um quartinho lá. Não estou falando, pelo amor de Deus, tá? É lindo, é maravilhoso. Estou feliz porque Deus é que me botou ali naquele local. Mas ainda nesse processo, eu entendo que Deus ainda vai estar sempre levantando pessoas para caminhar contigo, com você, comigo, com Ele. Deus está sempre usando pessoas para nos ajudar. Não adianta. Se você está caminhando com Deus, obediente à palavra, muito
obediente é muito difícil, mas num esforço constante, e Deus vendo, porque Deus sonda os corações, você nunca vai ficar desamparado, irmão. Nunca. Você nunca, eu estou te falando isso, mas resiste ao mal que ele vai fugir de você, não dá brecha. A gente não é uma crítica, mas a gente sabe de pessoas, o que acontece? Fala assim, as estatísticas, infelizmente, é assim, cada 10 pessoas que passam por esse processo, 9, 8 caem de novo. Elas voltam a usar droga. Por quê? Porque, infelizmente, aí eu entro no lado humano, ela não entendeu. A vaidade dela, a arrogância dela, a prepotência dela, não deixa ela entender que aquela vida de usuário de substâncias que te trazem alterações cerebrais não fazem mais parte da vida dela. Quando você assume uma aliança com Deus, com Jesus, você tem que entender a seriedade desse processo. Não é uma brincadeira. Isso é jogo de gente grande. Porque o mundo espiritual não brinca. O inimigo, ele não brinca. Ele fica ao derredor, às vezes querendo usar pessoas. Eu tenho uma situação que eu falo sempre assim. Se o diabo, num momento, quis usar Pedro para tirar Jesus do propósito, quando Pedro falou, né, que quero morrer contigo, vou morrer no teu lugar, aí Jesus falou com ele, afaste-se de mim. Tem uma passagem lá, que eu agora não estou me recordando, que Pedro queria ir junto com Jesus para morrer no Calvário. E Jesus virou para ele e falou, para trás de mim, não vai me tirar do propósito, isso é meu. Salvo engano, né? Mateus 16, 23. Pode ler aí pra gente? Só um minutinho. Mateus 16, 23. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço, para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Porque Pedro estava tentando isso aqui na pesquisa, eu Google, a gente faz o filtro, professor Google, a gente faz o filtro, porque Pedro estava tentando dissuadi-lo de sofrer e morrer. Fala, não, eu vou contigo, mestre, deixa que eu vou também. Não, você não vai beber desse cálice, tá entendendo? Então a gente tem que ter uma atenção muito grande com todas as coisas que acontecem ao nosso redor. Sim. É uma palavra forte, né? É uma coisa muito forte, muito séria. Mas é isso, Tiago. A gente está falando, eu não estou nem abrindo a oportunidade, a possibilidade de você fazer umas perguntas que de repente você quer fazer, tem alguma curiosidade. Causa um grande impacto assim, na nossa vida, porque é lindo, cara, ver o que Jesus fez na vida de vocês, está fazendo, né? Essa mudança de um irmão de sangue ali, né? Ter ajudado o outro a sair daquela situação. Então isso só o Espírito Santo é capaz de fazer, né? De nos dar a capacidade de ser guiado para fazer aquilo ali e tá transformando a vida de vocês, como é o grande lema da Cristolândia, né? Jesus transforma. E ver o testemunho depois disso, como você citou no início, pessoas que não recebem salário, não são remuneradas, trabalham por amor, trabalham ali por amor, tal, por dedicação, por cumprir a sua missão, o ID. Então isso é muito lindo ver o que o Espírito Santo é capaz de fazer. E caso você que esteja assistindo isso, né, vá assistir em algum momento, tem alguém nessa situação, tem um familiar seu,
preso às drogas, às bebidas, não desista dele. Talvez ele não te escute mais, não te dê mais ouvido, mas ora para Deus colocar alguém lá, para alguém lá resgatar ele, para alguém lá ser usado para, como tiveram pessoas que foram usadas na vida desses irmãos que aqui estão, ser a ponte para que essa pessoa possa ir para um lugar de tratamento, onde ela possa ser cuidada, tratada. Isso o Espírito Santo está disponível para fazer. E eu queria que vocês falassem aqui um pouquinho como é que faz para poder, se alguém tiver uma pessoa que quer levar até a Cristolândia, como é que funciona esse processo? Em Madureira, né? Em Madureira, na Rua Domingos Lopes, tem ali um atendimento de terça a sábado, que é um atendimento social de evangelização com fundo social. O que acontece? Na parte da manhã, todo dia de terça a sábado, você tem um café da manhã com um culto para as pessoas que moram na rua, que estão em situação de vulnerabilidade social. Isso é um trabalho total, não tem governo, não tem cunho de governo. Os batistas que bancam todo esse processo, através de doações das igrejas que chegam lá e conseguem manter o projeto, através de doações de alimentos, de roupa, o que é mais importante, de pessoas que se disponibilizam a ir lá para evangelizar e ajudar a fazer funcionar. Porque a gente precisa de um ser humano ali que esteja disposto a fazer funcionar. Por isso que eu falo que é o amor de Deus. Então, todo dia de manhã, as pessoas vão lá, tem um café da manhã, elas são evangelizadas, nisso tem um culto na parte da manhã, e nesse processo a gente convence que depois da minha internação, no final da minha internação, eu passei por esse processo de acolher as pessoas e passar um pouco da minha experiência para elas, que é possível você caminhar com Jesus. Jesus transforma, verdadeiramente transforma, se você deixar Deus trabalhar na sua vida. Você tem que deixar. Então, nesse processo, a gente tenta convencer a pessoa com amor, com carinho, através da palavra, que Deus tem um plano na vida de cada ser humano. Primeiro é da salvação. Então, o mais importante é a vida eterna. É salvar você, tirar você das garras do inimigo, porque a batalha está travada. Então, e nesse processo todo, primeiro você tem que se libertar das amarras que te prendem. Quais são as tuas amarras? Droga, problema emocional, pornografia, seja o que for, te acorrente. Deus é poderoso para te libertar e te curar de qualquer situação. Não existe situação que Deus não resolva na vida de qualquer pessoa. Não tem. Deus resolve. Acabou. Ponto. Ele vai resolver. Não adianta. Então, nesse processo todo, você fica em Madureira de 15 a 30 dias, porque tem que passar pela uma triagem. É muito difícil, Tiago. A triagem, a pessoa tem crises de abstinência, que são coisas muito sérias. A pessoa tem pessoas que ficam violentas, tem pessoas que não conseguem dormir, pessoas que têm, ansiedade. É uma loucura. Os 3 primeiros dias, primeira semana, principalmente os 3 primeiros dias, 4, são críticos. Eu vou falar que são dias críticos. Está entendendo? O teu corpo ele começa a entrar num processo de desintoxicação. Entendeu? E nesse processo de desintoxicação, o teu corpo ele sofre uma série de situações ali, meu amigo. Cada um reage de uma maneira. Por que você fica de 15 a 30 dias?
Porque tem pessoas que não aguentam. Então não adianta a pessoa entrar e você mandá-la para o sítio, ou mandá-la para o local de tratamento realmente onde começa, onde vai começar. Que é a primeira fase. Que é a primeira fase. Tem a triagem, que é para saber se a pessoa realmente vai suportar. Se ela está firme, se ela vai querer. É sério, é uma brincadeira. Passados esses 15 dias, de 15 a 30 dias, aí os coordenadores da casa, o gestor da casa, dentro de uma avaliação ali de um corpo, vamos falar assim, técnico, que conhece, psicólogo, sabe, assistente social, pessoas de experiência com esse tipo de situação, elas fazem uma avaliação do ser humano ali, do perfil dele. Esse vai ficar, esse não vai suportar, esse aí vamos ver. Mas tudo pela fé, porque a gente acredita que todo mundo vai conseguir. Mas tem pessoas realmente que chegam ali e ficam doidas. Na minha triagem, o que eu vi de rotatividade, de pessoas que entram, ficam 3, 4, 5 dias, toma banho, se alimenta, 4 refeições por dia, ela descansa lá 4, 5 dias, depois vai embora. E então, aí também tem um processo que é o seguinte: se você se desligar, você fica 1 ano sem poder retornar. Porque também não é bagunça. Aquilo ali não é um hotel. Verdade. Para a pessoa chegar lá e achar que pode ir. Está entendendo? Porque é uma lista muito grande de espera para as pessoas se acolherem lá. Não é se internar, não. É se acolherem, ficarem acolhidas e passarem por todo esse processo aí de tratamento. Ou você vai para... Eu fui para Santo Antônio de Pádua, tá entendendo? Eu falo que lá eu tive uma ajuda assim, eu não tenho palavras. Sempre falando dos missionários, pastor Maciel, a psicóloga Carol, a Sônia, a Sandra, que é uma outra psicóloga também, a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Pádua, e fora os doadores do projeto, porque eu te falo, esse projeto é um projeto de amor, de Cristo, que toca no coração das pessoas. A pessoa doa tempo, doa capital, se ela tiver, doa alimento, porque é o que eu te falo, ela funciona através de doações. Por isso que é muito importante essa mobilização de doações, seja de que natureza for, do seu tempo, seja ela financeira, monetária, seja ela através física, de roupa, de produto, produto de limpeza, material de higiene pessoal, seja o que for. As pessoas têm que ter esse entendimento que o projeto é bom, é maravilhoso, e depende da boa vontade da gente, de ter o coração voltado para isso. Na primeira fase, você fica de 1 a 6 meses, ou em Alcântara ou em Santo Antônio de Pádua. Ele ficou em Santo Antônio de Pádua, eu fiquei em Alcântara, em São Gonçalo, lá no Barracão, bairro Barracão. Você passa 6 meses lá. Nesses meses você pode ter, em Alcântara, tem os Sons da Missão, que é um projeto dentro de um projeto, aqui da Junta de Missões Nacionais também, do qual os acolhidos eles aprendem a tocar instrumentos musicais. É muito bom, isso é uma roupa de destaque para as pessoas sensacional. Tem a Débora Medeiros, que é uma maestriza, tem os voluntários, eles não recebem nada também para ir até a unidade, ter a paciência, a disponibilidade de atender o acolhido, ensinar o acolhido a tocar violino, a tocar um trombone, a tocar uma corneta, um clarinete. Aí eles realmente aprendem a tocar, e geralmente essas apresentações são durante o coral. O coral é muito importante, porque o coral ele impacta muitas pessoas durante os cultos. Teve muita gente que eu vi durante o coral pedia a irmã ir lá conversar com o pastor da congregação e pedir informações sobre a Cristolândia, porque ela tinha um irmão nessa situação, tinha um filho nessa situação, tinha um pai nessa situação, querendo indicar a pessoa para a Cristolândia.
Você ficando com 6 meses na primeira fase, você passa para a segunda fase. Aí você vai para a segunda fase, que aí já é a sua ressocialização. É onde você já vai ter acesso ao telefone celular, onde você vai fazer cursos profissionalizantes, onde você também tem, se você não tiver estudo, você faz um Enseja, eles te escrevem no Enseja para você poder fazer a prova. Quem tiver já o primeiro e segundo grau, eles te preparam até para fazer um Enem, se você quiser, porque lá tem tempo para você estudar. Isso. A pessoa não é de 1 a 6 meses, não estou corrigindo meu irmão, não. Você fica 6 meses, de 6 a 8 meses. Já na primeira fase. É a primeira fase. Se não fica menos de 6 meses. De 6 a 8 meses, dependendo da maturidade, da maturação da pessoa. Eles analisam o perfil. Bom, esse aqui está pronto para ir para a segunda fase, a gente já pode encaminhar ele para ele começar. E tem pessoas que você tem que ter um cuidado maior, um pouquinho mais de paciência com ele, porque parece que ele ainda precisa ser mais trabalhado. Então, não encaminham para a segunda fase. Ainda trabalham ele mais um pouco. Mas tem gente que cada um tem o seu tempo de maturação ali dentro. Meu irmão falou uma coisa muito importante, que é o seguinte, é o encaminhamento de estudo, seja para você terminar o ensino médio, ou o ensino fundamental ou o ensino médio. Tem professores que se disponibilizam lá. A aula de história, geografia, aula de inglês, português, redação. Tá, todos voluntários. Todos voluntários. Eles se disponibilizam aí lá e dão aula para os acolhidos. Eles numa terça-feira de manhã, numa segunda de tarde. A hora que eles puderem, eles vão. E é longe. Tem um curso. Vai pelo amor mesmo. O G, também não posso deixar de citar ele. É um irmão de Itaguaí, da igreja. Igreja Vila Geni. Ele dá curso de corte de cabelo. De barbeiro, é um curso completo de barbeiro, com certificado. Ele habilita pessoas a entrarem no mercado de trabalho com um curso de barbeiro formado. E a igreja dele, como ele é um mobilizador também, ele arruma um material, um kit completo para a pessoa, para o acolhido, poder já começar o negocinho dele, mesmo que seja na casa de cada um, cortar o cabelo. Ou seja, irmão, dá para fazer, a pessoa consegue, mas ela tem que entender. Uma coisa que é muito importante e que a igreja, que a Congregação Batista das Missões Nacionais faz, é te inserir em um grupo de apoio, seja de uma igreja local, seja através de entrevista ou contato com os teus amigos e familiares, deixando claro para as pessoas que você precisa estar num grupo de apoio. Você precisa estar frequentando ambientes com pessoas que estejam no teu mesmo propósito, que entendam o seu problema. Porque eu estou curado, mas eu sei que eu tenho um problema dentro de mim. Eu não posso, jamais, nem cerveja sem álcool. Bebe uma cerveja sem álcool faz bem para o teu rim. Não posso. Não posso, porque aquilo pode me dar gatilho, pode me dar uma série de transtornos que vão me remeter, meu psicológico, a situações que vão me levar a usar drogas. Meu irmão falou gatilho. A gente tem que evitar os gatilhos. A gente tem que evitar locais, companhias. Não é deixar de falar com a pessoa, mas é saber que aquela pessoa não faz parte mais do teu processo de vida. É aquela festinha que você não pode mais ir, é aquele grupo de amigos que você gosta das pessoas, mas eles estão naquela vida aí. Você sabe que você não pode, mas você não precisa deixar de ser amigo deles, mas você não pode andar mais junto. Você tem que saber que você tem um problema, uma música que você escuta, uma rede social, você tem que ter muito cuidado, você tem que estar sempre em vigilância. Tanto é que uma das cartas paulinas, Paulo fala, vigiar e orar, né? Você tem que estar sempre vigilante, você tem que estar sempre atento, porque se você, eu já falei e até repito, não pode abrir brecha, você tem que estar sempre vigilante, sempre vigilante. E na vigilância, quando você completa, como o meu irmão falou, uma coisa muito importante,
eles não, depois que você completa o processo para a segunda fase, eles não pegam e te dão alta assim, vai embora, acabou seu tempo, tudo bem. Não. Tem todo um trabalho, tanto que tem muitas famílias que são restituídas na Cristolândia, porque o rapaz, a pessoa, o acolhido está tanto tempo sem falar com a família, que a família nem sabe onde o cara está, não sabe o que está acontecendo, pensa que está morto. Teve o caso de um acolhido, que a mãe dele pensou que ele estava morto. Aí quando o gestor entrou em contato com a mãe dele, eu lembro que a senhora falou assim, mas ele está morto. Ele falou, não, ele está aqui com a gente da Cristolândia. Ele está se convertendo, ele está vivo, ele está aqui. Foi uma coisa que impactou a gente, porque eu falei, caramba, a mãe do cara estava pensando que ele estava morto. Ele estava vivo, só que estava desaparecido há anos. Foi reaparecer lá. Por intermédio de uma legislação que acho que foi feita no Jacaré, que eles vão lá levar sopa para as pessoas nas Cracolândias. Ele pediu ajuda. Falou, cara, eu preciso de ajuda. Vocês têm que me ajudar. Muita gente, quando vê essa camisa, Jesus transforma, linda assim nas comunidades, muita gente já fica até feliz. Eles dão um sorriso que eu falo, não é porque chegou a sopa e o Guaraná. Não, ali tem uma porta de salvação. E tem solução. Esse projeto é sensacional. A ideia do Fernando Brandão foi ótima. Mas ele teve que passar lá na Cracolândia de São Paulo e ver o que aconteceu. Para ver como é que era. Ele pediu misericórdia para proteger. Ele falou, não, proteger não, tem que proteger essas pessoas. Porque realmente é complicado. Mas é duro, porque você fica longe da sua família, você tem direito a uma visita só por mês. Mas tudo isso, no final, você vê que vale a pena. O meu irmão falou uma coisa que isso não é estranho. Eu também fiquei acolhido com uma pessoa que uma família foi fazer uma visita. Esse amigo estava lá. Essa família que foi visitar reconheceu esse cara. Posso até falar o nome dele, hoje ele é missionário, lá em Pado, o nome dele é Clécio. Essa família olhou e falou, não, Clécio. Ele falou, sou eu mesmo. Cara, tua família está te procurando. Cara, o que aconteceu contigo? Ele estava 3 anos sumido. Ele sumiu, ele desapareceu. Deu um surto nele, não sei. Ele estava sumido 3 anos. Aí a pessoa falou, cara, posso falar para a tua família que tu está acolhido aqui? Eu vou falar para o teu irmão que você está aqui. Ele falou, pode falar. Pô, na visita seguinte, o irmão dele foi lá, cara, aí. Cara, a gente presencia, a gente testemunha uns encontros familiares muito bonitos. Cara, que coisa linda, cara. É a mãe que não viu o filho, chorando, o filho que não viu o pai. Os dois abraçados chorando, o irmão dele abraçado com ele chorando. Falou, cara, eu pensei que tu tinha morrido, eu não sabia onde é que tu estava. Por que tu fez isso com a gente? Pô, que é isso? Cara, só coisas assim de Jesus. Sem deixar de falar também, Thiago, do apoio que toda a instituição dá para a sua saúde também. Tem muita gente que muitas pessoas chegam lá com problemas de saúde graves e eles dão todo o respaldo para a pessoa poder, eles te levam no médico, eles fazem o acompanhamento médico com você, eles te acompanham porque a droga destrói muito a vida do cara. É totalmente ruim. Debilitado fisicamente. Mentalmente, totalmente. Emocional. A droga acaba com você. Ela pode falar. Queria agradecer vocês por esse tempo. Né? Sei que dá vontade de ficar aqui até, mas por hoje a gente se encerra por aqui. Creio que vai ter mais oportunidade de a gente estar junto, de se conhecer pessoalmente aí na caminhada. E esses nomes que vocês falaram aí, se tiverem de contato, quiserem me passar, eu gosto dessas histórias, compartilhar aqui o que Deus está fazendo, porque cada vez mais pessoas têm se perdido, né? E precisamos mostrar o que Deus continua fazendo, continua operando no meio de pessoas, continua transformando. Então, seria interessante a gente conseguir esses contatos aí para a gente estar falando aqui e apresentando também para as pessoas o que Deus tem feito por aí. E às vezes a gente acha que a gente fica tão ligado a jornal, tanta coisa ruim, mas existe um Deus que continua transformando vidas. Existe um Deus que continua transformando o usuário de droga. Existe um Deus que continua transformando e mudando pessoas de casamentos restaurados. Então, é muito interessante, né, a gente estar passando por aqui. Queria agradecer a vocês por esse tempinho aí. Passou rapidinho, né? Quando a gente está falando coisa boa, passa rapidinho. A gente fala muito, que Deus abençoe vocês. Nada, que isso. A gente está aqui para ouvir, para aprender.
E é isso aí. Deus abençoe a caminhada de vocês aí e que... Cara, só para encerrar aqui, só mandar um abraço para os batistas, para os missionários de todo o Brasil, de todo o mundo. Vamos orar por eles, que eles continuem no trabalho deles, que é importantíssimo. Você é um missionário, eu sou um missionário, ele é um missionário. Toda pessoa que está disposta a evangelizar, levar a palavra de Deus é um missionário. Jesus transforma. Muito obrigado. Obrigado, Thiago. Beijo no coração. Prazer em te conhecer, tá bom, Thiago? Tudo de bom. Valeu, obrigado, é um prazer. E você que assistiu esse vídeo até aqui, não esqueça aquele like para alcançar cada vez mais pessoas, se inscreve no canal, compartilha, comenta aí uma parte que te tocou, que com certeza muita coisa tocou você aqui, e fique atento aos próximos vídeos aí nossos, que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Amém. Obrigado, meu irmão.